Finalmente, o tão prometido teorema que vai movimentar esse nosso conteúdo, que é o que diz o seguinte: guys, dado uma série de potências, que é uma série de potências, Cn é o que mesmo? Coeficiente. E o que é o A? O A é centro. E o teorema nos diz o seguinte: o teorema nos diz que para dar uma série existem apenas 3 possibilidades, ou seja, não existe nenhuma outra além dessas 3. Apenas 3 possibilidades. É o seguinte: ou a série converge apenas, vou colocar aqui agora. Ou a série converge apenas, tá forte isso aqui, um minuto. Não é aqui não, é aqui. Ou a série converge apenas no centro. Isso aqui é o centro. Apenas no centro. Ou a série converge para todo x. A gente viu um exemplo onde a série converge para todo x. Foi esse exemplo aqui, ó. A gente concluiu que a série... esse exemplo a gente concluiu que a série convergia apenas para x igual a 0, que era o centro. Aqui o 0 era igual ao centro. Então a gente viu um exemplo onde acontecia essa primeira propriedade. Então só tem 3 possibilidades. Ou a série converge apenas no centro. E guys, convergir no centro, o que significa? Se eu for desenhar aqui um intervalo, eu coloco o centro. E aí a minha série converge apenas aqui no centro. O centro é um ponto. Para quem não sabe, um ponto é um intervalo também, chamado de intervalo degenerado. O começo do intervalo é o ponto e o final é o próprio ponto. A gente diz que é um intervalo degenerado porque você tem um intervalo daqui até aqui e ele se colapsa, se degenerando a um ponto. Ele é um intervalo. Segunda condição, a série converge para todo x. Vamos desenhar. Tem que desenhar porque vocês vão ver que tudo gira em torno de intervalo. Convergir para todo x significa que converge na reta toda. A reta toda é o intervalo que começa no menos infinito, já que não tem começo, e vai até o mais infinito e além. Ou seja, intervalo do menos infinito até o mais infinito. E, finalmente, a terceira propriedade, que é uma das que mais a gente utiliza. Existe um número positivo R, que vai ser chamado de raio, por isso a letra R de raio. Existe um número positivo R, tal que a série converge se esse aqui, ó. Veja que isso aqui, vamos interpretar. Isso aqui significa a distância do x até o A menor que o raio. Distância do x até o A maior que o raio. Ou seja, essa parte, veja bem, vamos fazer a geometria, a gente vai interpretar como geometria, que é muito mais fácil. Vou colocar até o negocinho da reta aqui, que é mais bonitinho. Tá aqui a reta. O A é o centro. O A é o centro. Estabeleça um raio R. Então, Rzão para frente, Rzão para trás. Se eu colocar em azul aqui, um raio R, Rzão para frente, Rzão para trás. O que significa? Esse valor aqui é o A adicionado desse raio aqui, A mais raio. E esse valor vai ser o A. Como eu estou andando um raio para trás, eu vou subtrair o raio. E aí eu tenho esse intervalo aqui, que é onde eu tenho convergência. Essa condição aqui é em verde. Essa condição, os valores x que satisfazem essa condição, que eu vou destacar aqui para vocês, vou destacar de verde. Os valores x que satisfazem essa condição são os valores x dentro do intervalo, porque a distância é menor do que o raio. E essa condição são valores fora do intervalo. Portanto, vamos ler novamente isso aqui. Existe um número positivo R, que vai ser o raio, então vamos reler. Existe um raio, tal que a série converge dentro do raio e diverge fora do raio. Isso aqui é fora do raio, aqui é dentro do raio.
Então existe um raio onde a série converge dentro e diverge fora. Ou seja, guys, em todo caso, aqui eu tenho convergência no intervalo, é degenerado, mas é um intervalo. Aqui eu tenho convergência em um intervalo, é a reta toda, mas é um intervalo. E aqui eu tenho convergência em um intervalo limitado. Em todos os casos, eu tenho convergência dentro de um intervalo. Então, esse teorema pode ser relido da seguinte maneira, todo ele resumido da seguinte maneira. Dada uma série, a convergência acontece sempre dentro de um raio. Pronto. Tudo isso do teorema pode ser resumido dessa maneira. A convergência acontece sempre dentro de um raio. Ou seja, que ele colocou como 3 condições. Por quê? Porque eu tenho aqui ou raio degenerado, ou raio... Aqui é raio zero, tá, guys? Deixa eu só fazer uma correção. A convergência acontece dentro de um intervalo. Então, dado qualquer série, a convergência acontece dentro de um intervalo. Ou é o intervalo degenerado, que é o caso daqui, ou é a reta toda, que é o intervalo da reta toda, ou é o intervalo limitado. No caso de intervalo limitado, lá a parte exterior será o quê? Divergente. Será divergente. Agora, nesse caso de intervalo limitado, guys, o teorema não fala nada a respeito das extremidades. Então, em caso de exemplos ou exercícios, em caso da análise de uma série em particular, as extremidades sempre são um probleminha, porque a gente precisa fazer uma análise separada. Ok? Isso aqui nos diz algo. Para cada um desses intervalos, eu tenho um raio. Todo intervalo eu tenho um raio. Perceba que o raio parte justamente do centro da série. Nesse caso aqui, o intervalo está degenerado. Qual é o raio? O raio é zero. Cada aqui o raio é zero. Nesse caso aqui, qual é o raio? A convergência acontece no intervalo todo. O raio é infinito. Vamos colocar bem o raio infinito, bem aqui, tá? O raio infinito. E nesse terceiro caso, o raio é o que chamou de R. Ou seja, dado uma série, qualquer série de potências, eu vou ter sempre um raio de convergência que vai estabelecer um intervalo de convergência. O raio pode ser zero, pode ser infinito ou pode ser um número positivo. E aí nós temos a definição de raio e intervalo de convergência. Então, o raio de convergência é o raio que estabelece a convergência e o intervalo de convergência é o intervalo onde eu tenho convergência. Lembrando que a partir do raio eu consigo descobrir convergência dentro do interior, mas sempre vai precisar analisar as extremidades. Nesse exemplo que a gente viu anterior, o raio, qual era o raio de convergência? O raio era 1, nossa raizão aqui é 1, e o intervalo de convergência era esse aqui. Nesse primeiro exemplo que a gente viu, a série convergia apenas no x igual a 0, convergia só no centro, o R é 0. O raio de convergência. Nós usaremos tradicionalmente a letra R maiúscula para indicar raio. Então muitas vezes a gente não vai escrever raio, porque essa letra já será convencionada como o nosso símbolo de raio de convergência. E guys, isso aqui é só uma curiosidade que eu deixei para vocês. Essa série aqui, veja como ela parece ser bem complicada, parece ser uma série, só invenção cheia de x e n, mas na verdade é uma série bem importante, tão importante tem um nome, chamada série de Bessel. A série de Bessel, como aqui diz no texto, ela surgiu primeiramente... são várias séries de Bessel, tá, guys? É uma sequência de séries. Elas surgiram primeiramente para resolver a equação de Kepler do movimento planetário. Através da série de Bessel também tem um modelo. Esse aqui é um modelo do gráfico de uma função de Bessel. Através a série de Bessel é uma função, por causa da variável. Uma série de potências, portanto, é uma função. Isso aqui é o gráfico de uma função de uma função de Bessel. Isso aqui é a foto de uma membrana
de, acho que é borracha, se eu não estou enganado. Salvo engano, é borracha. E perceba que o movimento dessa membrana, ele se assemelha muito ao gráfico da função de Bessel, ou seja, ela modela o movimento. E na verdade a função de Bessel modela movimentos de membranas de modo gerais. Ela também é utilizada em equações do calor e diversas outras aplicações. Tem um livro só de aplicações da função de Bessel, então deixei aqui como curiosidade, porque é uma função que é uma série de potências com bastante elementos e ela tem uma grande utilidade. Ok? É isso. Thanks.